Meus queridos e amados irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal EBD Sim Senhor, o canal exclusivo para a Escola Bíblica Dominical. Esta semana chegamos à nossa lição de número 11, que tem por título Cultivando a Convicção Cristã. Neste trimestre, estamos estudando sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Se você está nos conhecendo agora, seja muito bem-vindo. Nós passaremos a explicar a maneira como nós abordamos a lição da escola bíblica dominical para um melhor aproveitamento, uma segurança naquilo que estamos lendo em relação à responsabilidade que temos nós de expor a lição da escola dominical no domingo pela manhã. Primeiro, nós temos, baseado nessas 5 metas, fazer a exegese da leitura bíblica em classe, mesmo independente do conteúdo da lição, porque teremos um primeiro contato diretamente com as escrituras. Segundo, a coerência bíblica e teológica do conteúdo da lição. Terceiro, buscamos cumprir todos os objetivos expondo o conhecimento que a lição traz. Quarto, trazemos o significado etimológico das palavras menos usadas no nosso dia a dia para um melhor esclarecimento e definições aos irmãos no domingo pela manhã. E quinto, nós trazemos uma conclusão tentando responder a seguinte pergunta: como aplicar este conhecimento adquirido na lição desta semana na minha vida, no meu contexto em que vivo? Deus abençoe grandemente a sua vida. Fica conosco até o final. Que o nome do Senhor Deus seja glorificado. Você está no canal EBD Sim Senhor, o canal 100% nordestino, paraibano e campinense. Vamos iniciar a nossa exegese bíblica lendo primeiro aos Tessalonicenses 2, do 1 ao 12, mas em especial, primeiramente, o versículo 1 e o 2. O texto diz: porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o evangelho de Deus com grande combate. Se nós conferirmos para respaldar esse texto lido, também na carta, no capítulo 1, nos versículos 5 e o versículo 9, o texto diz: porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. O versículo 9 diz: porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Nesses versículos, Paulo deixa muito bem claro, dentro de uma cultura de Tessalônica e da Grécia, de exaltar o conhecimento humano, que as palavras de Paulo foram palavras que trouxeram salvação, libertação dos ídolos. E essa palavra não estava baseada em coisas humanas. E por causa do poder de Deus, essa palavra não foi vã. Então, houve no meio de vocês libertação dos ídolos, porque a palavra de Deus, ela é o poder de Deus. Em 1 aos Coríntios 1,18, lá diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Paulo faz menção da sua passagem de Troade para a região da Tessalônica, passar para a Macedônia. E Paulo, como ele diz no texto, ele foi agravado, ou seja, ele sofreu muito. E onde ele sofreu? Em Filipos, segundo Atos 16, do 22 ao 24. Tanto a jovem bruxa que queria colocar que a revelação dos demônios estava sobre a revelação que Paulo e Silas tinham. E Paulo repreendeu aquele demônio. Houve um alvoroço, eles foram presos por volta da meia-noite, eles adoravam, cantavam, houve todo aquele terremoto, e por fim de toda essa história,
carcereiro e a sua família ouviram a palavra de Deus, o poder que liberta e que salva, e foram libertos dos ídolos e foram salvos na pessoa do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo está deixando bem claro que as circunstâncias, a situação em que eles foram agravados, fizeram com que eles falassem a palavra de Deus com mais ousadia, porque quanto mais as coisas complicavam, mais Deus mostrava o seu milagre, repreendendo os demônios, trazendo terremoto, trazendo conversão. E esse é o poder da palavra de Deus. São esses os objetivos da lição desta semana. Nós iremos falar daqui a pouco sobre a introdução, porque estamos na exegese bíblica. No versículo 2, Paulo diz que, falando com ousadia, ele falou debaixo de grande combate, ou seja, fazendo referência mais uma vez à questão de ser agravado. Então houve grande luta para que eles chegassem aos irmãos, aos tessalonicenses, para pregar o evangelho. Outros textos, Paulo também fala desse combate, dessa luta, dessa guerra, dessa milícia, como por exemplo Filipenses 1:30 e Colossenses capítulo 2 e versículo 1. Nos versículos 3 e 4, o apóstolo Paulo diz: Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens. Olha que interessante. O próprio Pedro, na sua segunda epístola, no capítulo 1, versículo 16, ele diz: Porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. O apóstolo Pedro está validando a autoridade da palavra que ele fala, pelo fato dele ter tido comunhão com aquele que tem o poder, com aquele que é a palavra, o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele deixa bem claro: nós não tratamos vocês com engano, mas o que nós fizemos foi que nós pregamos a palavra, mas depois de sermos aprovados. Veja que no início do texto ele fala sobre ser agravado, sobre combate. E esses agravos ou essas provações testaram e aprovaram o apóstolo Paulo. Tiago, no capítulo 1 e versículo 12, mostra que depois de sermos aprovados ou provados, somos testados por Deus, mas também somos aprovados pelo Senhor. O próprio Paulo lista os reprovados e os aprovados. E quem são os reprovados? Porque não é aprovado aquele que a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 10 e versículo 18. Então Paulo está dizendo: nós não somos enganadores, nós não usamos de artifício para dizer que pregamos o evangelho. Nós pregamos porque recebemos ele, o evangelho, depois de sermos aprovados por Deus, através dos combates, através dos agravos, através das provações. E por causa disso, tendo essa confiança, Paulo agora prega não como para agradar aos homens. E ele falou isso outras vezes, como por exemplo em Gálatas 1:10 e Efésios 6:6. Aquele que tem a convicção do que faz e do que prega, não se preocupa em agradar pessoas. Claro que não trabalha para desagradar as pessoas, mas a exposição da palavra, ela por si só, agrada e desagrada. Porque a palavra nos constrange a amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, e a ser humilde e a esperar no Deus Todo-Poderoso e a esperar na sua providência. E muitos se inquietam com essa palavra. Por isso, o apóstolo Paulo padeceu muito por causa do evangelho. A propósito, essa é a mesma palavra que Deus deu a Ananias para falar para Paulo. E eu lhe mostrarei o quanto que ele deve padecer pelo meu nome. Atos capítulo 9 e versículo 16. Nos versículos 5 e 6, o apóstolo Paulo diz: Porque como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados.
O que Paulo está dizendo com esses 2 textos? Ele está dizendo simplesmente que nós não viemos até vocês bajular vocês, elogiar vocês de forma exagerada, com pretexto de ganhar alguma coisa de vocês. Então, Paulo parece que está falando dos pregadores dos dias de hoje. Eu não vim aqui apenas agradar com palavras para fazer agenda, não. Eu vim aqui fazer a vontade de Deus. Porque se eu viesse aqui apenas para agradar vocês, eu estaria buscando a glória dos homens. E eu não busco a glória dos homens. Aí ele diz: ainda que podíamos. Por que ele diz isso? Como apóstolos de Cristo. Porque em 1 Timóteo 5, 17 e 18, Paulo explica muito bem que o presbítero é digno de duplicado honorário, ou seja, aqueles que ouvem o pastor ensinar e pregar devem sustentar este pastor para que, de forma integral, ele cuide da igreja. Mas Paulo está dizendo: eu poderia ser pesado a vocês, vocês me sustentarem, mas eu não deixo que isso aconteça. Antes, ele trabalha para isso. Então, ele não está preocupado com a glória dos homens. Ainda que cada vez mais o povo não goste de Paulo, mais ainda Paulo vai amar e vai ser convicto do seu chamado e vai priorizar e conservar a palavra de forma ortodoxa para, primeiramente, agradar aquele que alistou Paulo para este combate. Em meio a esses agravos, a essas tribulações, Paulo permanece firme e aprovado na presença de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo, no capítulo 5, versículos 41, 44, ele deixa bem claro: eu não busco a glória dos homens, há quem busque. Lembra do diabo tentando Jesus em Mateus capítulo 4? Ele ofereceu toda a glória e os reinos deste mundo, e o Senhor nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, decidiu fazer a vontade do Pai. Mas para aqueles que andam na presença de Deus, segundo o próprio Cristo disse em João 12, 26, que aqueles que amam o Senhor, o Pai honrará. Então, aqueles que amam a Deus, aqueles que amam a obra, aqueles que amam o ministério de verdade e fazem com convicção e com pureza, Deus o honrará. A honra de Deus é baseada na esperança, na espera, na paciência, no chamado, e tudo acontece no tempo de Deus para a glória de Deus. Os falsificadores da palavra de Deus, a palavra na boca dessas pessoas é doce. E todo mundo gosta. Por quê? Porque não constrange ninguém à santificação. Essa é a vontade de Deus, a santificação. E se o pregador não constrange a santificação, não fala de pecado, ele, biblicamente, é reprovado de Deus. Faz parte da lista de 2 Timóteo, no capítulo 3, a partir do versículo 1. Homens que pensam apenas em si mesmo e não estão preocupados com o povo, mas preocupados em que o povo os ouça e os pague para isso. Os versículos 7 e 8 da leitura bíblica em classe, o texto diz: Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto nos éreis muito queridos. O apóstolo Paulo está simplesmente dizendo o que ele falou em 2 Coríntios 12, 15, porque eu me deixarei gastar pelas vossas almas, me gastarei e me deixarei gastar. Ou seja, Paulo se dedica exclusivamente a que os crentes estejam não salvos apenas, mas edificados, firmes, convictos, inabaláveis da sua fé que há em Cristo Jesus. Quando ele diz que ele foi brando com eles, nós podemos fazer a referência de 2 Timóteo 2, 24, que diz: o servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, ou manso para com todos, apto para ensinar, paciente. A disciplina do verdadeiro obreiro de Deus tem paciência para expor o texto bíblico, tem convicção e não se inquieta com os hereges, porque os hereges devem ser repreendidos e exortados até uma, duas, três vezes, mas eles devem ser desprezados no sentido de que o entendimento deles agora está longe de Deus. Então, o obreiro que tem moderação, ele permanecerá firme, porque nem ninguém conseguirá pressioná-lo para que ele desista,
nem o seu zelo extremo lhe fará sofrer de tal maneira para também desfalecer da obra. Então Paulo simplesmente está dizendo: nós fomos brandos com vocês, como um pai que cria os seus filhos, como a ama que está criando os seus filhos, ou seja, com muito cuidado para fazer com que vocês sejam edificados. Por isso que ele diz que nós encomendamos e comunicamos o evangelho e também a nossa própria alma, porque vocês são queridos. Então Paulo está, assim como Moisés, entregando a sua própria vida para a edificação da igreja. O apóstolo Paulo, nos versículos 9 e 10, ele diz: porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco os que creste. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 4, e o versículo 12, ele diz: e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Mais uma vez, ele está repetindo aquilo que ele falou nos versículos 5 e 6, que ele não veio tratar as pessoas com lisonja, procurando a glória humana, nem tampouco ser pesado deles. Paulo simplesmente diz: nós estamos trabalhando muito, estamos muito cansados, e essa fadiga também se constituía nos sofrimentos do espinho lá de 2 Coríntios capítulo 11, versículo 9, onde ele cita todos os sofrimentos que humilha para depois dizer em 2 Coríntios 12 e 10 que ele sente prazer nas fraquezas, nas angústias, nas injúrias, nas tribulações, nas perseguições. O que deixa ele fraco é o espinho, porque quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Então essa fadiga também faz parte de tudo isso. Então, o que Paulo quer dizer é que agora eu me comportei de forma justa, correta, irrepreensível, e essa maneira foi a maneira que ouvemos para convosco. Foi a maneira que nos comportamos diante dos irmãos. Veja o que ele diz em 2 Coríntios 7, 2. Pedimos que vocês nos acolham em seu coração. Não tratamos ninguém com injustiça. Não prejudicamos ninguém. Não exploramos ninguém. Então, Paulo está dando o seu testemunho. Está dizendo: veja a maneira como nós nos comportamos. Vocês sabem, né, e eu sei muito bem como nós nos comportamos diante dos irmãos. E esse é o testemunho. E Deus é testemunho de tudo isso. Nos últimos dois versículos, Paulo diz: assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como pai a seus filhos. Ou seja, ele repete o que ele falou no versículo 7. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria os seus filhos. Paulo se colocando na posição de pai. O pai que foi provado e aprovado por Deus, que prega o evangelho genuíno, que não passa a mão na cabeça de ninguém, fazendo com que aqueles que têm pecados de estimação continuem firmes, continuem ofertando, dizimando, mas continuem no pecado. Paulo não. Paulo ele é um cristão autêntico. Ele faz a vontade de Deus, não se preocupa se agrada ou desagrada, desde que faça aquilo que Deus mandou. No versículo 12, ele diz: para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, e vos chama para o seu reino e glória. Aqui ele faz uma conclusão dizendo: tudo isso que eu faço e como me comporto diante de vocês é para que vocês se conduzam de forma digna, ou seja, sejam convictos da vossa fé. Ele repete esse termo para que vocês andem desta maneira em Filipenses 1:27, Colossenses 1:10 e Efésios capítulo 4 e versículo 1. Essa é a exegese de 1 Tessalonicenses 2, do 1 ao 12, e que teria muitas outras referências para falar, mas para que não fique tão extenso, essa é a exposição desse texto. E agora, depois da exegese desse texto, nós passaremos agora para o conteúdo da lição em busca de uma coerência bíblica e teológica para que nós possamos estar sempre seguros daquilo que nós estamos ensinando aos irmãos. Então, continua conosco, não se esqueça de deixar o seu like, isso é importante para o vídeo. Na introdução da nossa lição, o comentarista Douglas Batista deixa bem claro que o objetivo desta lição é cultivar uma convicção profunda
de que estamos na pessoa de Cristo. Por isso, analisaremos os três aspectos do comportamento de nós no sentido espiritual, moral e social. Como nos comportamos diante de Deus e diante dos homens para fortalecer a nossa fé. Paulo, em 1 Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, ele diz: Por isso estou sofrendo essas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar aquilo que foi confiado até aquele dia. Paulo, em toda a sua trajetória de grande combate e sofrimento para a pregação do evangelho, e parece que nós não conseguimos enxergar nos dias de hoje um apóstolo Paulo, aquele que padece com alegria pelas almas, a fim de levar a palavra verdadeira. Então, o objetivo desta lição é exortar a nossa alma a saber se nós somos cristãos autênticos e autênticos embaixadores do Rei Jesus, agentes da evangelização mundial, da pregação do Evangelho. No primeiro tópico, o comentarista e a lição nos indicam que precisamos falar sobre a convicção no sentido espiritual. Ela pode ser dividida em convicção do poder do Espírito, convicção da nossa confiança em Deus, de que somos fiéis na pregação. O apóstolo Paulo recebeu de Deus a revelação para passar de Troade para a Macedônia, ou seja, o poder de Deus se revelou a Paulo, ele navegou até a Europa e em Filipos ele sofreu muito, mas sempre o poder de Deus estava com Paulo para expulsar o demônio da pitonisa. No momento em que eles adoravam e esperavam em Deus, todas as coisas que aconteciam contribuíam para o progresso da obra e o progresso da salvação. Tanto é que até a prisão de Paulo, ele diz que as minhas prisões têm feito com que o evangelho tenha crescido, com que a convicção dos irmãos cresçam. Por isso que Paulo ensina que quando nós somos consolados de Deus, nós consolamos os outros, e assim o evangelho cresce. Porque os outros olham para aquele que é convicto e que permanece, que persevera, e adquirem de Deus confiança de que Deus é poderoso para retirar os seus servos de situações difíceis, para que eles sejam mais ousados, mais cheios do poder e sejam capacitados e aprovados de Deus por causa disso. Então, quando temos convicção do poder de Deus, nós não chegamos até um público para pregar a palavra apenas tentando trazer teologia ou apenas dizendo que somos seguidores do famoso tal, do teólogo tal ou do pregador do século XVI tal. Nós cremos no poder da palavra e pregamos com ousadia o evangelho, e o que acontece? Salvação e libertação. E tudo isso que acontece é quando nós cremos. Cremos que Deus é poderoso para salvar e para libertar. Deus escolheu as coisas fracas, vis e loucas para que o poder dele, dentro desses vasos de barro, a glória seja dele e não do vaso de barro que é frágil. A própria Bíblia Sagrada diz em Mateus 7:29 que Jesus ensinava não como os fariseus, ele ensinava com autoridade, ele ensinava com poder, convicção de quê? De sua comunhão com Deus que lhe concede a autoridade. Paulo já explicou nos primeiros versículos da leitura bíblica em classe. Por serem agravados e passarem por combates, eles foram aprovados por Deus e Deus confiou a eles a pregação do evangelho. É impressionante, e aqui eu tento aplicar para nós, como muitas pessoas hoje se intitulam pregadores do evangelho, mas elas não sabem dentro de si se já foram testadas e aprovadas por Deus e diplomadas no sentido espiritual para pregar o evangelho. Todas as pessoas, elas têm a liberdade de pregar o evangelho, mas estou falando de um chamado específico e Deus trata as pessoas. Deus trabalha com as pessoas, prova, testa, para que
essa pessoa vá se avolumando na maturidade, na experiência e também no poder de Deus. Saber como buscar esse poder, como conservar esse poder e como deixar ser conduzido pelo Espírito Santo para que as maravilhas comecem a acontecer. E para isso, Paulo deveria ter, dentro dessa convicção espiritual, confiança em Deus. Eu me lembro do episódio de Atos 18, quando Paulo na sinagoga já estava irritado, porque combatendo semanas com os judeus, eles resistiam ao evangelho. E Paulo disse que agora não ia pregar mais para eles, que o sangue caia sobre eles, e que Paulo agora ia para os gentios. E o Senhor Deus aparece lá em Atos 18 e conforta Paulo, dizendo: Paulo, não temas, né, não te cales, mas fala, porque eu tenho muito povo nesta cidade. Ou seja, Paulo não podia escolher o público que deveria pregar. Paulo deveria simplesmente perseverar e confiar, porque quem salva é Deus. Nenhum pregador tem poder de salvar ou de renovar ninguém. Nenhum pregador pode dizer: atentem para mim, porque de mim sairá a graça para que vocês sejam abençoados. Não existe essa pessoa. A graça pertence a Deus. E ele usa qualquer pessoa na hora que ele quer e do jeito que ele quer, para que a glória seja dele. Todas as vezes que aquele que tem chamado se acha meritório ou dominador de todas as coisas, o caminho dele já está em trevas, porque tudo pertence ao Deus Todo-Poderoso. E o terceiro ponto, que é bem mais forte e nos traz a pensar de maneira muito séria e preocupante, é a fidelidade na pregação. Muitos dos que se dizem pregadores não sabem nem o que é ser pregador, nem o que é pregação, nem o que é expor palavras. Eles falam baseado em costumes e, para pregar, simplesmente assistem vídeos de pregação na internet, começam a replicar frases de um e de outro pregador e montam a sua pregação, começam a dizer coisas para o povo. Porque a intenção, segundo o falso pregador, é que, segundo a sua preleção, a resposta seja de glória a Deus e aleluia. E muitos até se irritam quando o povo está prestando atenção e não está dizendo glória a Deus e aleluia. Eles sentem como se fossem reprovados. Eles já são reprovados por querer a aceitação do povo. Porque em muitos lugares a palavra não será aceita, não é o pregador. Porque se o pregador usa uma linguagem lisonjeira para agradar os homens, ele vai ser aceito em todos os lugares. Mas se ele prega o evangelho com convicção para agradar a Deus, ele vai ser rejeitado em muitos lugares para a glória e honra do Senhor, para que o Senhor seja glorificado nessa rejeição e nessa humilhação. Então, a convicção espiritual que o servo tem que ter deve levá-lo a ser fiel na pregação da palavra. Será que estamos trabalhando mais para que o público fique satisfeito, dizendo gostaram da palavra? Gostaram dessa palavra? Ou estamos fazendo a vontade de Deus, sendo fiéis à Bíblia Sagrada e também repudiando os falsificadores da palavra de Deus? E esses falsificadores ficam muito inquietos quando eles veem que existem ainda pessoas que priorizam a Bíblia e extraem das Escrituras a mensagem. Citar versículos bíblicos não é pregar o Evangelho. Escolher versículos de promessa e que agradam até fora de contexto, como por exemplo Ezequiel 12:28, não será retardada mais nenhuma das minhas palavras. E a palavra que falei, essa se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Que palavra se cumprirá lá em Ezequiel 12? A palavra de juízo contra os falsos profetas. Usar a palavra sem contexto é desrespeitar o autor sagrado, desrespeitar o Espírito Santo e o preço que esses homens pagaram diante de Deus para que a Escritura tivesse diante de nós. Não ser fraudulento é aquilo que faz do obreiro aprovado e um autêntico embaixador do reino. Então aqui eu quero direcionar a minha palavra a você, pregador do Evangelho. Pregue a palavra. Muitos não vão gostar por causa da palavra, não é de você nem da sua aparência, mas é a palavra. Muitos não querem ser santos, estão sujos e vão se sujar a cada dia mais, mas querem que Deus os justifique.
mudando o significado do amor de Deus e usando frases de manipulação para se sentirem aceitos diante de Deus e diante do povo, coisa que não são. Se você quer honrar a Deus, para que a tua honra não seja de homens, mas seja a honra de Deus, então agrade ao Senhor pregando a verdadeira palavra de Deus. Ela tem a mensagem. Ela é a mensagem. Ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. No nosso segundo tópico, o comentarista fala sobre a convicção moral, deixando bem claro que nós estamos agora em uma vida nova. E as coisas devem ser em novidade de vida. As coisas da nossa vida já se passaram. Tudo agora se fez novo. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele reivindica as suas próprias ações, dizendo para eles como eu me comportei no meio de vocês. Ele diz: não houve pretexto de avareza. Só aquele que é falso, que ele busca sempre uma posição e influenciar as pessoas para permanecer aceito, bajulando todo mundo. Elogio para cá, elogio para lá, e não é uma honra sincera. Já existem as palavras decoradas para tratar cada uma das pessoas segundo a hierarquia. Mas não é assim que a escritura diz. Paulo, em Romanos 16, e versículo 18, ele diz: porque esses tais, quem são esses? Do versículo 17, que andam em desacordo com a doutrina, que não obedecem à palavra e nem pregam a Bíblia. Esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. Com suas suaves palavras e lisonjas, enganam pessoas de coração simples. E aqui, mais uma vez, eu quero dizer que a massa, ou seja, a coletividade, ela é manipulável. E aqueles que usam de engano sabem disso. E que a maioria dos crentes, mesmo nós estamos vivendo num mundo que a internet nos traz tanto conteúdo de Bíblia e de teologia, mesmo assim, a falta de conhecimento bíblico é muito grande. As pessoas já vivem numa expectativa apenas de que aconteça algo sobrenatural para se alimentar apenas desse momento de alegria. E não querem a convicção do conhecimento de Deus para ter sabedoria na vida e ser vitorioso em Cristo Jesus. Como são ovelhas que muitas vezes não querem pensar, apenas querem olhar e confirmar, então é um prato cheio para os falsificadores do evangelho. Mas aquele que tem a convicção moral, ele anda reto em suas ações. Mesmo estando sozinho, ele será fiel na presença de Deus. A sua reputação, por causa disso, é uma reputação ilibada. Paulo diz que não buscamos a glória dos homens, nem de vós, nem dos outros. Ou seja, não quero saber se vocês querem me honrar dessa maneira ou daquela ou não querem. O que eu quero fazer é obedecer ao Deus Todo-Poderoso. Por isso que eu não fui até vocês com um conhecimento apenas humano, buscando um reconhecimento humano, mas eu fui com espírito e com poder. Paulo sempre fala sobre essas coisas. E existe um provérbio árabe que diz: fuja da honra, se esconda dela, porque ela certamente lhe achará. Ou seja, aquele que tem convicção da honra de Deus sobre a sua vida, ele não se preocupa com honra de homens algum. Por isso que muitas pessoas estão subjugadas. Subjugadas porque desejam ter oportunidades, subjugadas porque desejam ter posições, subjugadas porque desejam ganhar alguma coisa. Então elas sempre estão traindo ao Senhor e traindo a sua palavra. Mas a Bíblia Sagrada nos ensina que aquele que se glorie, glorie em conhecer a Deus. Será que nós podemos nos gloriar? Nós temos um vídeo que nós gravamos no nosso canal principal chamado Bíblia de Fato. No que nós podemos nos gloriar? Então nós iremos deixar esse vídeo aqui na descrição. Você vai descobrir que existem 5 coisas na Bíblia Sagrada que nós podemos nos gloriar. Vai estar aqui na descrição ou no comentário aqui fixado. Então, se tem uma retidão nas ações, se sua reputação é conservada, é ilibada, então a sua vida ela é irrepreensível. Um obreiro, segundo 1 Timóteo 3, que deseja o episcopado, ele tem que ser irrepreensível. Ser irrepreensível não significa que alguém não tenha erros, mas que esta pessoa só busca se aperfeiçoar
para não ter motivo de acusação, nem de homens e nem tampouco do diabo. Busca conservar e consagrar a sua vida ao Deus Todo-Poderoso. Por isso que estes homens de Deus, eles seguem o padrão de vida diante de Deus, de fidelidade, e também diante dos homens, praticando as boas obras que o Senhor preparou. Então, eles têm convicção espiritual e convicção moral de que estão fazendo a coisa certa. Já no terceiro tópico, o comentarista traz a convicção no sentido social. Ele já falou da convicção no sentido espiritual, moral e agora social, ou seja, o reflexo das nossas ações para beneficiar o próximo e a coletividade. Tanto é que em 2 Timóteo 3, 16 e 17, a palavra de Deus que é inspirada, ela é apta para repreender e para ensinar. E qual o objetivo? No versículo 17, Paulo diz: a fim de que o servo de Deus ou o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É para isso que nos conservamos e nos consagramos para fazer a vontade de Deus. E Tiago, em sua epístola, ele completa: porque se nós dizemos que temos fé, mas não temos as obras, então a nossa fé ela é morta. Então somos vivos espiritualmente, preparados, testados, provados por Deus para praticar o bem. E Paulo praticou esse bem entregando a sua vida e a sua própria alma a fim de pregar o evangelho do Senhor. Por isso que dentro dessa convicção social, o comentarista fala do bem-estar comum e também da dedicação e convicção de precisamos ser altruístas, sempre pensando no bem comum. Então nos preparamos não para apenas sermos vistos, porque é preciso pegar a lâmpada e colocar em cima no velador ou em cima do alqueire, em algum lugar na casa para dar luz. O próprio Cristo disse: "Vós sois a luz do mundo". E essa luz, ela reflete no nosso comportamento em andar em espírito e não cumprir a concupiscência da carne. Para fugir de tudo isso, para não ser acusado de nada, Paulo trabalhava, fabricava as suas tendas, Atos 18, versículo 3, mas mesmo assim ele ensinava, em 1 Coríntios 9, que aqueles que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho, que o presbítero ou o pastor ele é digno de duplicado honorário porque trabalha com a palavra e trabalha com a pregação do evangelho. Então, essa lição nos traz esse sentido, nos destaca todo esse sentido de que espiritualmente devemos crer no poder de Deus, convicto de que o Senhor está conosco, pregando a verdade do evangelho do Senhor. E essa convicção moral nos faz entender que somos agora uma nova criatura e a vida é uma vida de santificação e também, no sentido social, essa vida é de servir, de negar a nossa própria vida para servir ao outro. É isso que essa lição nos traz. Ela nos exorta a sermos autênticos embaixadores, a sermos fiéis ao chamado e ao propósito. Mas como eu posso concluir essa lição? Aplicando esta palavra para o meu viver. Simples. Eu preciso pregar a palavra bíblica, expor as sagradas escrituras, ter a exortação de que preciso andar de forma digna e libada e ser santo na presença de Deus, e dentro das minhas forças ajudar aquele que precisa. Então, a aplicação desta palavra para nossa vida é simples de explicar, mas é um desafio para cumprir. Pregar o evangelho num tempo em que as pessoas estão a cada dia não pregando o evangelho, desprezando completamente a Bíblia Sagrada, então é estar fora de uma caixinha ou remar contra a maré. Mas são esses poucos que remam contra a maré que têm a verdadeira honra de Deus, que andam com o Senhor, que têm o poder do Espírito Santo, e na hora que a igreja precisa, essa pessoa, ela é convicta da sua fé, ela tem aquilo que o povo de Deus precisa. Ela tem a comunhão com o Senhor, o amor em servir, a pregação genuína e verdadeira, e a convicção de que tem que andar de forma irrepreensível e ilibada diante de Deus e diante dos homens.
Nós iremos passar agora para o significado de algumas palavras. Bem em resumo, traremos aqui 3 ou 4 significados de algumas palavras e já agradecendo aos irmãos por estarem conosco até aqui. Então, não sai daí, fica conosco até o final. E a primeira palavra está no tema da lição: cultivando a convicção cristã. Então, cultivar, o que significa cultivar? Preparar, lavrar, cuidar da terra para que ela produza. Então, cultivar a convicção cristã é praticar ações que façam com que você se firme e seja convicto da sua fé a partir do fortalecimento de cumprir a palavra de Deus, assim como Paulo cumpriu e não foi falsificador da palavra. A segunda palavra também está no título, que é a palavra convicção, que seria opinião estabelecida, com razões, com provas, com argumento daquilo que entende que é certo, que é a verdade, e de que foi convencido ao ouvir, como por exemplo, uma pregação, a entender que é a verdade. Então, hoje, nós ouvimos a pregação do Evangelho, fomos selados com o Espírito Santo, precisamos estar estabelecidos em Deus, firmados no Senhor e convictos, certos, assim como Paulo disse no Canto de Vitória, porque eu estou certo. Então, essa convicção do apóstolo Paulo faz com que ele entenda que nada vai separar ele do amor, da graça e da misericórdia do Senhor. A terceira palavra está aqui, na verdade, prática. O cultivo da convicção cristã é imperioso para a prática e a defesa da fé em tempos de adversidade. O que significa ser imperioso? É aquele que manda com energia, com autoridade, com autoritarismo, aquele que manda com ênfase. Então, o texto está dizendo: o cultivo, ou seja, cuidar da terra para a convicção cristã, para estar estabelecido naquilo que se crê, é imperioso, ou seja, ordena a prática e a defesa da fé em tempos de adversidade. Então, o texto está dizendo: se eu busco ser convicto na minha fé cristã, eu tenho que defender aquilo que é a verdade. Eu não posso esmorecer, que também é uma palavra que está aqui na lição, que é fraquejar. Eu não posso fraquejar diante das adversidades, do relativismo, se eu sou convicto da minha fé cristã e das verdades absolutas. Então, essa convicção nos leva a uma ordem imperiosa, ou seja, com energia e forte, a que a gente defenda o evangelho. Porque foi para isso que o Senhor nos chamou, Filipenses 1,16, para a defesa da verdade. E a nossa última palavra está aqui no terceiro tópico, na página 82, dedicação altruísta. O que é ser altruísta? É alguém simplesmente que se doa, alguém que não precisa de nenhum incentivo e nenhum desejo de ser honrado ou de ser visto para ajudar o outro. Ele simplesmente se doa para o benefício. Então, ser altruísta é cumprir a palavra de Deus em amar o próximo como a si mesmo. Nós iremos ficar por aqui nesta lição de número 11, cultivando a convicção cristã, e semana que vem estaremos estudando sobre sendo a igreja do Deus vivo. Iremos responder a seguinte questão: eu sou a igreja ou nós somos a igreja? Então, até a próxima aula, se Deus quiser, em nome de Jesus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Uma ótima aula neste domingo pela manhã. Não se esqueça de comentar aqui embaixo o que você achou desta lição, desta aula, e compartilhar os nossos vídeos em nome de Jesus. Deus abençoe e até a próxima. Eu amo a escola dominical. Nela aprendo o que a Bíblia diz. Eu amo a escola dominical. Lugar de família feliz. Eu amo a escola dominical. Nela aprendo o que a Bíblia diz. Eu amo